Você deve avaliar a realidade encontrada em campo para definir como fará o percurso e cobertura do setor. Para tal, o suporte da sua supervisão e o reconhecimento do setor são instrumentos fundamentais. Assim, o planejamento começa ainda no posto de coleta e é tão importante quanto a realização de um percurso criterioso, ordenado e cuidadoso, quanto a realização da cobertura de todos os endereços. Atenção! Não se esqueça de realizar cópias de segurança, backup, regulares e transmitir as informações do dispositivo de coleta para o posto com regularidade, de modo a minimizar um eventual problema com o equipamento. Em locais com acesso à internet, recomenda-se a realização de uma transmissão após cada entrevista realizada. Em locais onde o acesso à internet é mais restrito, recomenda-se, na medida do possível, pelo menos uma transmissão por dia. Na maior parte dos setores censitários do país, o recenseador encontrará um cenário urbano, com a ocupação de terreno organizada em quadras e faces. Entretanto, há uma parcela expressiva de setores em situação rural, onde a ocupação do terreno se dá de forma diferente, além de uma quantidade menor de setores em condições diferentes, onde a ordenação da ocupação não permite a clara identificação de quadras e faces, ou onde serão encontradas formas diversas de ocupar a área do mesmo setor. Esta diversidade de possibilidades exige que os procedimentos de percurso e cobertura se adaptem à realidade encontrada para que o trabalho ganhe em organização e eficiência, garantindo maior agilidade e cobertura do setor. Vejamos como percorrer e cobrir os setores. Setores urbanos. Percurso organizado por quadras e faces. Nas áreas urbanizadas, o percurso se baseia na identificação das quadras e faces que existem na parte interna ao setor e na movimentação por elas de forma ordenada. Este é o tipo mais comum dentre os setores coletados regularmente para as pesquisas do IBGE. Portanto, trataremos primeiro do caso mais recorrente para, depois, aprender procedimentos de percurso e cobertura em setores rurais, também bastante recorrentes, e em outras situações que não estas acima. Na maioria dos setores em situação de núcleo urbano e aglomerado rural, você encontrará situações em que este procedimento se aplica, mas é possível que você precise avaliar outros mecanismos e percurso e cobertura. Observe na figura acima um exemplo de mapa do setor censitário urbano e repare como ele se distribui de forma regular. Veja também como o terreno tende a estar densamente ocupado, resultando em grande proximidade das unidades. Nesses setores, o endereçamento tende a ser regular e de fácil identificação. Por isso, o principal desafio de cobertura está relacionado com a densidade e concentração das unidades. Soma-se a isso o fato de que o perímetro dos setores urbanos tende a estar associado aos logradouros existentes, o que faz com que ele, em tese, seja mais facilmente identificável. Entretanto, como os setores urbanos tendem a possuir dimensões menores em termos de área, é importante ter o cuidado de não exceder seus limites durante o percurso. Passo a passo. Nessas situações, você deve identificar as quadras e faces do setor para iniciar seu trabalho. Localize no campo e identifique no mapa o perímetro do setor e a quadra onde está indicado o ponto inicial da descrição do perímetro. Identifique também o ponto de melhor acesso para iniciar o percurso e sinalize-o em seu mapa de papel. Fotografar este ponto é um recurso importante que será tratado de forma mais apropriada adiante. Atenção! Lembre-se de, em hipótese alguma, trabalhar fora do perímetro do setor que está em andamento.
Para iniciar a primeira fase, confira o nome do logradouro, o CPF e a localidade. Inicie o percurso caminhando pela face com as unidades à sua direita, com o ombro direito junto à face, parando a cada endereço encontrado para realizar seu registro, coletar as coordenadas geográficas e registrar a espécie. Nos endereços onde couber, realize a coleta do questionário e não deixe de registrar as edificações em construção ou em reforma. Assim, você terá identificado e registrado todos os domicílios e todos os estabelecimentos pelos procedimentos de confirmação, inclusão e exclusão. Ao terminar o percurso e a cobertura de todas as unidades da face, realize sua conclusão no DMC. As unidades a serem visitadas tendem a ser vizinhas, seja dentro de uma mesma edificação, seja em edificações adjacentes. Portanto, esteja atento à existência de unidades nos fundos, no alto, no subsolo e em outras localizações de difícil identificação para evitar omissões. Em caso de dúvidas, procure sempre por informações com moradores que já o atenderam. Será comum deparar com edificações com muitas unidades, edifícios de apartamentos, condomínios, prédios comerciais, etc. E até mesmo com domicílios coletivos, hotéis, asilos, pensões, alojamentos, etc. Neste caso, entre em contato com o proprietário, gerente, administrador, síndico, porteiro, para obter melhor identificação do local a ser pesquisado. Ao encontrar unidades fechadas, comumente pelo fato de seus moradores estarem ausentes para o trabalho, tenha cuidado especial no registro destes endereços e espécies. Atenção! Nos setores urbanos, os endereços localizados em esquinas estão localizados na interseção de duas faces. Estes casos exigem o cuidado de não registrar o mesmo endereço em duas faces diferentes e de registrar o endereço na face pela qual ele tem acesso. Caso exista um acesso para cada face, o morador deve indicar qual é o principal, que será registrado por você. Ao encerrar o percurso e a cobertura da primeira face e concluí-la no DMC, passe à próxima face, percorrendo-a no mesmo sentido, e realize o mesmo procedimento com todos os endereços de domicílios, estabelecimentos e edificações em construção ou em reforma. Conclua a face e assim sucessivamente até completar a quadra, conforme a sequência a seguir. Ao concluir o percurso e a cobertura da primeira quadra, passe a uma quadra adjacente e repita o procedimento com cada uma de suas faces até completar a quadra e passar à quadra seguinte. Repita este procedimento com todas as quadras do setor, garantindo que todas as faces sejam percorridas de forma ordenada e que todos os endereços e questionários sejam cobertos. Atenção! Sempre que for útil a coleta e identificação de pontos de referência no setor, de face ou de endereço, registre fotografias do setor. Esta orientação implica em percorrer as faces de uma quadra sequencialmente, sempre indo à face adjacente em um percurso que tende a seguir o sentido horário. Este procedimento evidencia uma sequência padronizada de cobertura das faces e dos endereços das faces. Com isso, operações futuras encontrarão as faces e os endereços ordenados de forma organizada e sequencial, o que minimizará as possibilidades de omissão e agilizará o trabalho. Um método recomendável é iniciar a cobertura por uma quadra próxima aos limites do setor censitário e seguir para as quadras adjacentes em um sentido ordenado, horário, por exemplo, cobrindo o setor das bordas para o centro em formato espiral.
Todas as quadras e faces de um setor são numeradas com seus códigos. Assim, apesar de ser frequente que um setor seja composto pelas quadras 1, 2, 3, 4, 5, etc., e que cada uma destas quadras sejam compostas pelas faces 1, 2, 3, 4, etc., não há obrigação de realizar a cobertura nesta ordem, caso esta não seja a mais conveniente. Atenção! É necessário ter atenção a estes códigos, sabendo, porém, que eles não determinam a ordenação da cobertura e não precisam ser sequenciais. A obrigação é cobrir o setor de forma ordenada e cuidadosa, percorrendo as faces com as unidades à sua direita. Assim, em um setor com quadras numeradas sequencialmente de 1 a 5, pode ser mais proveitoso para um trabalho cuidadoso, organizado e ágil, realizar a cobertura das quadras seguindo a ordem 2, 1, 4, 3 e 5. Atenção! Da mesma forma, considerando uma quadra que tem as faces numeradas de 1 a 4, pode ser mais prático iniciar a cobertura pela face 3, seguindo para a 4, depois para a face 1 e por último a face 2. Atenção! Não há nenhum erro em proceder à cobertura do setor desta forma. Outra evidência disso é o fato de que há setores que não possuem numeração sequencial de quadras e de que pode haver quadras formadas por faces que não possuem numeração sequencial. Assim, compreender o código das quadras e das faces como uma sequência obrigatória de cobertura é um equívoco de interpretação que pode conduzir a erros na coleta. Observe outro exemplo de cobertura do setor por quadras e faces. Note que o caso a seguir possui mais quadras e faces e que os valores marcados indicam os códigos das quadras. A ordem de percurso, no entanto, está indicada pelas setas e não segue a ordem dos códigos das quadras. Da mesma forma, dentro de uma quadra, não há obrigatoriedade em seguir a ordem dos códigos das faces, mas de cobri-las sequencialmente, mantendo as unidades trabalhadas à sua direita. Tenha atenção especial aos pontos de coordenadas, pois as dimensões especiais restritas dos setores urbanos aumentam as possibilidades de os pontos assumirem valores de coordenadas que não pertencem ao setor das unidades que fazem limite com as unidades do seu setor. Atenção! Seu DMC emitirá alerta nesses casos. Verifique se você está, de fato, dentro do setor censitário e procure fazer com que as coordenadas da unidade sejam registradas de forma apropriada no seu acesso ao ponto de alternativo, como já trabalhado neste manual. Caso você esteja corretamente posicionado em uma unidade que pertence ao setor em trabalho e por impressão do GPS, o DMC localize o ponto fora do perímetro do setor, não há problemas em prosseguir a cobertura desta forma. O trabalho só estará concluído quando todas as quadras e faces estiverem percorridas, com todos os endereços adequadamente trabalhados e questionários devidamente coletados. Esses procedimentos vão ajudá-lo na cobertura total das unidades a serem registradas em um setor urbano. Utilizando-se deles, você fará corretamente o percurso, empregando melhor o tempo de deslocamento dentro do seu setor de trabalho. Atenção! Há no anexo 1 ao final do manual orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática identificação das faces e quadras em setor urbano. Na próxima aula veremos setores rurais, percurso organizado por áreas.